Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? EBD Online na área. E hoje nós estamos iniciando o mês de maio, mas nós também estamos iniciando uma revista nova, Uma nova revista, Os 10 Mandamentos para os Dias Atuais. E eu tenho uma coisa a dizer para você sobre essa revistinha aqui. Tem muito tempo que eu não vejo uma revista tão bem escrita quanto essa revista aqui. Eu estava conversando com a Liz hoje, enquanto eu gravo. Estou gravando no sábado, você está assistindo a CBD agora no domingo pela manhã. E eu falava com ela que eu não vejo uma revista bem escrita como essa desde a época da revista Compromisso, Se você é batista ali pelos anos 90, você deve se lembrar da revista Compromisso, E ela era extremamente bem escrita, e essa revista aqui ela está no mesmo nível, no mesmo padrão. Se você ainda não pegou a sua, pega a sua lá na igreja, Pega no plantão financeiro, pega na IBD, pega na hora do culto. Se acabar, eu vou lá na associação, pego mais pra gente. Mas não deixa de pegar a sua revista para nos acompanhar, porque na IBD a gente faz um resumo em cima dela. Eu não leio a revista inteira, os professores também não leem a revista inteira. Então essa aqui está valendo muito a pena você ler essa revista. Os 10 Mandamentos para os Dias Atuais, da revista Palavra e Vida. E hoje nós estamos estudando, nesse primeiro domingo do mês de maio, o livro de Oséias. Eu convido você a ir lá para Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6, texto conhecidíssimo da Palavra de Deus, e ele diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Uma palavra extremamente pesada, não é verdade? Aonde o nosso Deus, ele está dizendo ao povo de Israel que vai esquecer de Israel, vai esquecer dessa nação, vai esquecer dos seus filhos, porque Israel está rejeitando a lei do Senhor. Quando nós falamos de lei, nós nos lembramos logo de Moisés, nós lembramos daquela cena que fica realmente marcado na nossa mente, de Moisés descendo um monte. Ele teve um encontro com Deus, ele traz nos seus braços as tábuas com as leis, com os mandamentos escritos pela própria mão do Senhor. E, meus irmãos, como nós precisamos nos dias atuais nos voltarmos para as leis do Senhor. O tema da nossa primeira lição, essa lição de hoje, é uma sociedade que desconsidera os mandamentos divinos. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela toda são mandamentos do Senhor. Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela é composta por mandamentos do Senhor, do começo ao fim, de capa a capa. Mas esses mandamentos do Senhor, eles são resumidos aqui, nos 10 mandamentos, A palavra mesmo diz que aqueles que guardam os mandamentos, os 10 mandamentos, guardam toda a lei, porque os 10 mandamentos do Senhor, aqueles que foram escritos pelo próprio Deus, depois ditado pelo próprio Senhor, para que Moisés reescrevesse, ele quebrou as tábuas originais, eles são fundamentais para a vida humana e para o nosso relacionamento com o Senhor. Ele é um resumo, de toda a palavra de Deus, de toda a Bíblia Sagrada, de todas as orientações e mandamentos do Senhor. E essa revista, são os 10 mandamentos para os dias atuais. Ela vem nos dizer
né, que a sociedade de hoje ela desconsidera, ela desconhece ou ela ignora os mandamentos do Senhor. Meus irmãos, os historiadores cristãos eles têm dividido a história humana desde a criação até os dias atuais da seguinte maneira, ó. Pré-história. Já ouviu falar de pré-história? Quando você pensa em pré-história, você pensa nos Flintstones, né? Naquele desenho. Mas a pré-história, ela começa desde o Jardim do Éden, a pré-história começa ali, até o início da escrita, né? Quando o homem ele começa a escrever, isso cerca de 6.000 anos ali antes de Cristo, nós temos os primeiros registros de escrita. Tem uma contradição aí na história, dizem que pode chegar a 10.000 anos, mas oficialmente 6.000 anos antes de Cristo o homem começa a escrever. Depois a gente tem a Antiguidade, que vai de 4.000 antes de Cristo a 476 anos, 500 anos depois de Cristo, né? Depois de Cristo. Depois nós temos a Idade Média, que vai aí de 476 depois de Cristo até 1453 depois de Cristo. Essa época foi marcada pela queda de um império, não vem ao caso, não importa, mas a queda de Constantinopla marca o fim da Antiguidade. Depois começa a Idade Moderna, olha só, está se aproximando da gente, meus irmãos. A Idade Moderna ela começa em 1453 depois de Cristo até 1789 depois de Cristo, com o início da Revolução Francesa. Aí eu tenho certeza que você já ouviu falar de Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, meus irmãos, começa mesmo a sociedade atual, né? Nesses moldes que nós conhecemos hoje. Depois a gente entra na pós-modernidade, que iniciou em 1900, já chegamos nos anos 1989, até 2001, quando as Torres Gêmeas... Aliás, a pós-modernidade ela começa em 1989 com a queda do Muro de Berlim, né? Talvez se você já tem mais idade um pouquinho, você lembra desse evento. Esse evento foi famosíssimo, né? E aí ele vai até realmente 2001 com a queda das Torres Gêmeas, né? Talvez você se lembre também. E aí eu pergunto para você, se nós acabamos em 2001, olha só, nós estamos em 2021. Se em 2001 encerrou a era da pós-modernidade, que era nós estamos vivendo agora? Hã? Você sabe me dizer? Vai lá, fala aí que eu estou ouvindo. Qual era nós começamos em 2001 e agora nós estamos em 2021, né? Já se passaram 20 anos desde que as Torres Gêmeas caíram, né? Parece que foi ontem, mas não foi, foi 20 anos atrás. Que era nós estamos vivendo agora? Meus irmãos, não tem um nome. Essa era que nós estamos vivendo atualmente, presta atenção, hein? A era que nós estamos vivendo atualmente não tem um nome. Mas existe um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, o nome dele é difícil, Zygmunt Bauman. E ele diz o seguinte, que apesar da era que nós estamos vivendo agora não ter um nome, nós vivemos a era do individualismo, né? As pessoas estão muito egocêntricas, muito fechadas dentro de si. É a época do relativismo, nada é absoluto, tudo é muito relativo, né? Então a sociedade atual, ela defende principalmente o pluralismo de ideias. Isso pode parecer legal num primeiro momento, mas o que eu quero dizer para você, você vai entender muito bem agora. Eu vou traduzir para você o que eu estou querendo dizer. Vem cá, presta atenção, hein? O que o Zygmunt ele está querendo dizer para nós, em outras palavras? Nós estamos vivendo a era do mimimi, não é? É isso que ele está querendo dizer. Nós estamos vivendo essa era, meus irmãos, tão maluca, tão idiota ao mesmo tempo, né? Aonde sobre a desculpa do pluralismo de ideias vem-se e surge no cenário, vem e surge a ideia do politicamente correto, de que você não pode fazer nada, que você não pode fazer isso, nem aquilo. A tolerância, não é?
ela é o assunto do momento, e claro que a tolerância ela deve existir, mas muitas vezes a tolerância ela tem sido usada como desculpa para se perseguir alguns segmentos da sociedade, principalmente os religiosos, principalmente os cristãos. Os cristãos muitas vezes têm as suas ideias perseguidas pela sociedade atual sobre a desculpa da tolerância, né? Nos chamam de intolerantes, dizem que nós não podemos falar o que a Bíblia diz, porque o que a Bíblia diz é intolerante. É isso, meus irmãos, o que nós estamos vivendo é exatamente isso. Zygmunt, ele é cirúrgico nessa ideia, ele é certeiro nessa ideia. Nós realmente vivemos o tempo do mimimi, a geração do mimimi, a geração da perseguição às ideias cristãs sobre a desculpa da tolerância, sobre a desculpa do politicamente correto, né? Dizem que nada é absoluto. Então, quando você vai falar sobre a lei de Deus, muitas vezes você é perseguido e rechaçado, e muitas vezes querem nos impedir de falar o que a palavra de Deus diz. Dizem que a palavra de Deus é perseguidora, que a palavra de Deus ela é intolerante. E aí, meus irmãos, traduzindo ainda mais, né? Está surgindo uma igreja que não pode falar sobre o homossexualismo, uma igreja que não pode falar sobre justiça social, né? Uma igreja que não pode falar sobre diversas coisas, sobre adultério, uma igreja que não pode falar sobre aborto, uma igreja que não pode falar sobre toda essa cartilha, meus irmãos, que a política hoje tem defendido, né? Nós sabemos que principalmente, não entrando em méritos políticos, mas principalmente a esquerda, né? Ela levanta essa cartilha, né? Ela é a favor do aborto, ela é a favor do sexo sem compromisso, de uma nova forma de ser família, e aí eles romantizam tudo isso. É só você assistir Malhação, né? Malhação, meus irmãos, é um programa de doutrinação, né? De doutrinamento. Quando você assiste um programa como Malhação, você está sendo ensinado. Pô, pastor, estou sendo ensinado? Tá. Está sendo ensinado a viver um novo estilo de família, que é completamente diferente do estilo de família que a Bíblia, a palavra de Deus, diz para você que é o correto. Um novo estilo de vida em relação a sexo, a relacionamento homem e mulher, não é? Completamente diferente da Bíblia. Enfim, você recebe ali, né, nesse programa e em milhares de outros programas um novo estilo de vida. Ali, meus irmãos, é uma cartilha política, é uma cartilha ideológica que gira principalmente dentro da Globo, né? Mas nesses canais hoje, nos programas, nos filmes, tende a nos ensinar um novo estilo de vida que é contrário à palavra do Senhor, né? Contrário aos mandamentos do Senhor. Eu acredito que você já entendeu o que eu quero dizer. A lei de Deus, ela ainda tem o seu espaço, né? A lei de Deus, ela é, ou melhor de tudo, ela precisa ter o seu espaço na sua vida e na minha vida para a gente não ser destruído. Os homens se tornaram, na nossa geração, a geração que eu estou vivendo, que você está vivendo, amantes de si mesmos, como diz 2 Timóteo, capítulo 3, os versos 1 a 5. Aonde, meus irmãos, Deus e os princípios morais estão deixando de ser o centro da sociedade. No passado, Deus e os princípios morais eram o centro da sociedade. No passado, Deus deveria ser buscado acima de tudo. No passado, o homem deveria ter uma mulher só. No passado, meus irmãos, não se pensava, né, em matar um feto, um bebê, a troco de nada. Eu não estou falando de casos de estupro e essas coisas onde a gente entraria no direito penal. Não estou falando disso. Estou falando de matar por matar. Porque hoje, né, homens e mulheres abraçam essa cartilha infernal, que é, por exemplo, a cartilha do sexo sem compromisso, e aí engravida, e meu corpo, minhas regras. Vai lá e aborta, mata um bebê inocente deliberadamente, simplesmente porque quer.
não houve estupro, não houve nada assim, não há risco de morte para a mãe. Mas essa galera quer essa liberdade de matar por matar. Meus irmãos, isso é uma abominação aos olhos do Senhor. Mas nós estamos vivendo essa era. Se você liga a sua televisão, só se fala disso, não é? Se você vê um filme, só se fala disso. Então nós precisamos nos preocupar, né? Precisamos nos preocupar. Na sociedade atual, não há espaço para os princípios imutáveis que constam na Escritura Sagrada, que constam na Palavra de Deus. Não há lugar. Isso daqui, não muda. Eu quero dizer para você que a Palavra de Deus, ela não muda, né? Nela não há mudança nem sombra de variação. Ela fala isso a respeito dela mesma, né? Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Isso aqui é uma parte de Deus, né? É a sua palavra, é a sua revelação. Não há na palavra mudança. Mas essa galera, né? Hoje, essa geração do mimimi quer mudar isso daqui, E isso tem sido motivo de muito problema, não é? De muita destruição. O afastamento ao Senhor, meus irmãos, é algo terrível. O Senhor Jesus, ele nos exortou a buscarmos a Deus e a sua justiça antes de qualquer coisa. Está lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. A sociedade de hoje, ela não suporta essa ideia. Ela busca qualquer coisa antes de Deus. Mas a palavra diz que Deus deve estar acima de qualquer coisa e antes de qualquer coisa. A nossa geração, meus irmãos, então, essa geração que vivemos hoje, né, que é a geração individualista, a geração relativista, onde tudo é relativo, ela é marcada por o quê? Em primeiro lugar, a geração de hoje, ela é marcada por um desconhecimento dos princípios morais de Deus. O profeta Oséias, ele vem nos exortar exatamente sobre isso, não é? O profeta Oséias, ele vem nos dizer que a sociedade, olha como que isso é atual, né? Olha como que isso serve para os dias de hoje. Ela não é destruída pelo inimigo, porque contra o inimigo nós podemos lutar e resistir. A sociedade de hoje, ela não é destruída pelas pragas e doenças, porque nós estamos evoluindo. Você está vendo o coronavírus, por exemplo? Matou muita gente, mas já tem vacina, né? Num tempo recorde. Não somos destruídos por pragas e doenças, porque a medicina evoluiu muito, a ciência evoluiu muito, a gente já consegue fazer frente a essas coisas. Elas causam um certo dano, mas não um dano definitivo. Oséias, ele vem nos dizer o seguinte: o povo de Deus é destruído pela falta de conhecimento. O povo de Deus é destruído pela ignorância. Falta de conhecimento de quê? Ignorância de quê? Da Bíblia, da palavra de Deus. Oséias vem nos dizer que o povo, a sociedade, ela é destruída quando falta conhecimento da palavra de Deus. Olha só o que Deus diz por meio de Oséias, o seu profeta. O meu povo está se destruindo por falta de conhecimento. A nação de Israel, ela estava perdendo o relacionamento com Deus. À medida que a nação de Israel ela vai perdendo o conhecimento da palavra de Deus, ela vai perdendo relacionamento com Deus. A sociedade conhece menos a Deus, conhece menos a Bíblia, menos a palavra, menos os mandamentos. A sociedade ela vai se afastando do Senhor. Quanto mais ignorante a sociedade vai ficando a respeito de Deus, mais distante ela vai ficando do Senhor. E a sociedade atual, a nossa sociedade, essa sociedade de 2021, é uma sociedade ignorante a respeito de Deus, a respeito das suas leis, a respeito dos seus mandamentos. E meus irmãos, olha, Deus ele conserva, né, os nossos caminhos quando nós trabalhamos, quando nós temos, né, trabalhamos a nossa fé. 2021 é o ano da fé. Mas quando nós trabalhamos a nossa fé, Deus nos conserva no meio dessa sociedade destrutiva. Quando nós conservamos o nosso conhecimento a respeito dele, a obediência a ele, nós somos guardados pelo Senhor. Então a gente tem que ter esse tripé vivo na nossa vida. Fé,
conhecimento e obediência. Aquele que mantém a fé, que trabalha para conhecer cada dia mais o Senhor e que obedece ao Senhor, é guardado e protegido pelo Senhor. O Novo Testamento, ele é claro em nos dizer que a salvação ela não vem da lei, mas ela vem da fé em Jesus, o Filho de Deus. E eu pergunto para você então nessa manhã, o que será que a falta de conhecimento de Deus gerou? Nós chegamos a uma geração sem nome, não é? Nós não somos a geração da pré-história, da antiguidade, não somos a geração da modernidade, não somos a geração da pós-modernidade, somos uma geração sem nome, pelo menos por enquanto. Em algum momento, algum sociólogo vai dar um nome a essa geração. Mas somos a geração do agora, vamos chamar a nossa geração assim? Somos a geração do agora. O que a falta de conhecimento de Deus, o que a falta de conhecimento da sua palavra, gerou hoje em dia? Quais as consequências da desobediência à lei divina? Em segundo lugar, nós vamos ver as consequências da desobediência à lei divina. Meus irmãos, desde que a humanidade ela optou, ela escolheu se afastar de Deus, ignorar as leis morais de Deus, o caos ele foi instalado. Surgiu na sociedade, logo no começo desse distanciamento do Senhor, Adolf Hitler, por exemplo, que matou milhares e milhares de pessoas com muita crueldade. A humanidade que desconhece as leis divinas experimentou 2 grandes guerras num período muito pequeno. O que eu quero dizer para você é que o desconhecimento da lei de Deus, o meu povo se perde por falta de conhecimento. A partir do momento que o povo foi perdendo conhecimento do Senhor, o humanismo, o homem, o que é o humanismo? O homem tirou Deus do centro e o homem se colocou no centro de tudo. Não importa o que Deus quer, não importa o que Deus busca, importa o que eu quero, importa o que eu busco. Deus é o meu servo, Deus é o meu garçom, eu decreto, eu mando. Quando eu oro, eu decreto, porque Deus ele me obedece. Que isso? A gente vive uma geração louca e idiota na sua vaidade. Então, a partir do momento que cresceu o desconhecimento da palavra de Deus, e essas heresias que a gente vê hoje em dia que são pregadas nas igrejas, olha, não é porque tem muita igreja que tem conhecimento de Deus, não, hein? Guarda isso aí. Tem igreja em toda esquina, mas tem muita igreja pregando idiotice. Não é por quê? Porque o desconhecimento de Deus impera. O desconhecimento de Deus dominou geral a sociedade. E não importa ter muita igreja, porque pode ter muita igreja pregando muita heresia. O que é muita heresia? Heresia é fruto do desconhecimento da palavra de Deus. E a partir do momento que a sociedade ela se distancia do Senhor completamente, a morte é um dos principais sintomas, uma das principais consequências. 2 grandes guerras. Pastor, sempre teve guerra mundial? Não. Guerras mundiais só na nossa geração. Lá nos tempos bíblicos, no tempo de Davi, tinha lá suas guerrinhas. Mas guerras mundiais envolvendo todas as nações do mundo? Não. Claro que não. Isso é fruto do nosso distanciamento da palavra do Senhor. Atualmente, meus irmãos, vivemos um ambiente de miséria no mundo muito grande. Eu poderia falar da Índia, mas eu não vou nem falar da Índia. A Índia é outro patamar de miséria. E aí eu digo para você, aonde que existe mais idolatria, mais distanciamento do Senhor, mais morte de cristãos e perseguição aos cristãos? Na Índia. E normalmente quando tem distanciamento da palavra de Deus ou ignorância da palavra de Deus, surge a miséria. Eu falei da morte, Morte, mas também miséria. Atualmente no mundo, estou falando do mundo, pouca gente no mundo consegue 3 refeições ao dia. Pastor, eu consigo. Você vive no Brasil, meu filho?
O planeta é muito grande, né? O planeta é enorme, né? O planeta não é só o Brasil, não. Mas eu posso dizer para você que no mundo todo tem gente que passa o dia inteiro com uma refeição ou menos do que isso. Pastor, menos do que uma refeição? Claro, come dia sim, dia não. Né? Ou a cada 2 dias. Tem países que é assim. Né? E a fome está no mundo inteiro, meus irmãos. Gente que remexe latas de lixo para poder se alimentar, né? Uma cena muito comum no mundo. Quanta gente mora na rua, né? Dorme na rua, no relento, no frio, morre de frio. Enfim, meus irmãos, a miséria é uma marca de uma sociedade que se distanciou do Senhor. A gente está vendo essa mortalidade mundial hoje, né? O coronavírus. O coronavírus ele é muito democrático, né? Ele pega todo mundo, ele pega crente, não crente. E aí se eu disser para você assim, a mortandade do coronavírus é fruto de uma sociedade que se distanciou do Senhor. Aí você vai dizer para mim assim, não, mas tem muito crente morrendo de coronavírus. Meu irmão, quando a sociedade se distancia do Senhor, todo mundo paga, não é? Todo mundo paga. Infelizmente, nós sabemos que é assim, né? Nós vemos isso acontecer em diversos momentos da história. O planeta sofre, o planeta padece quando o homem se afasta do Senhor. É terrível, não é? Nós nos lembramos daquela fome lá no Egito, quando José era governador. O povo de Deus, né, por exemplo, Jacó, né, seus filhos, eles tinham conhecimento do Senhor, mas eles também estavam passando fome, né? O mundo inteiro estava passando fome. Claro que era resultado de muito pecado no mundo, isso depois se repete muitas vezes. Epidemias, né? A palavra nos coloca epidemias como fruto sim, de um distanciamento do Senhor. Eu não estou falando do coronavírus, eu quero falar sobre a AIDS, né? Ela é uma epidemia desse início de século. E a AIDS especialmente, ela, claro que ela é um resultado de um abandono das leis do Senhor. Vai lá, liga a sua televisão, vê o que sua televisão vai falar sobre sexo, por exemplo. Sem compromisso. Você pode ter 30 parceiros, 30 parceiras, né? Aí eles vêm sobre aquela desculpa bonitinha, use camisinha. Mas a verdade, meus irmãos, é que o homem tem que ter uma mulher, a mulher é um homem só. Não é? É isso que a palavra de Deus nos ensina. Doenças, epidemias como a AIDS são fruto espiritual, resultado, efeito espiritual de uma sociedade que vive distante de um princípio de Deus. A castidade é um princípio do Senhor, a fidelidade à esposa, ao marido, o sexo para o casamento é um princípio do Senhor. Aí quando você quebra um princípio importantíssimo como esse, porque ele é a base da família, e a família, meus irmãos, é a menina dos olhos de Deus do ser humano, surgem coisas como a AIDS, por exemplo, na sociedade. Pastor, não é assim. É assim. É isso que eu quero dizer para você, né? É isso que a primeira lição vem dizer. A nossa sociedade é essa, que quando a gente fala uma verdade como essa, começa-se um mimimi. Não é assim, não é bem assim. É assim sim. O que a gente precisa é voltar para a palavra do Senhor, né? Voltar a guardar os mandamentos, a ter conhecimento da palavra, a obedecer o que Deus espera de mim e de você em todas as áreas da nossa vida. Nós crescemos mundialmente, somos 7 bilhões de habitantes, que cresce cada dia mais, né? Mas ainda assim nós estamos mortos, muitas vezes, espiritualmente. Apocalipse 3:1 fala sobre isso. E aí a humanidade ela tem colhido os frutos amargos da sua desobediência. Deuteronômio 28:15 fala sobre isso. Sociedade hoje problemática, doente, que enfrenta momentos extremamente difíceis. Tudo isso é resultado da desobediência. Em terceiro e último lugar, né? Afinal de contas, qual é a solução para tudo isso? Eu posso dizer para você que a solução para tudo isso é o amor à lei de Deus. Atualmente, quando nós falamos da lei,
Alguns estão distorcendo, né? Dizem assim, não, a lei ficou no passado. A lei ficou em Moisés. Agora a gente vive a graça. Mas a graça não é o fim da lei. A graça é o cumprimento da lei do Senhor. Atualmente os homens pecam em nome do amor. Os homens atualmente pecam em nome do amor, né? Falando, por exemplo, da homossexualidade, né? O que importa é amar. O amor de todas as formas. Peraí, meus irmãos. O nosso Deus, ele nos criou. O amor, ele tem uma forma, sim. Uma forma padrão, uma forma criada por Deus, não é? Uma forma a ser seguida. Alguns estão distorcendo o entendimento do que é o amor, alegando que nós não estamos mais sobre a lei, mas sim sobre a graça, né? Romanos 6,14. E aí tomam como exemplo casos como Jesus, né? E a prostituta, por exemplo, a mulher pega em adultério. Prostituta não, a mulher pega em adultério, que estava se prostituindo, aí sim, né? Lá em João, no capítulo 8, 1 a 11, Jesus aceita essa mulher, e aí dizem assim, tá vendo? Essa mulher, ela vivia em adultério, mas Jesus a aceitou. Claro que ele aceitou. Jesus, ele ama o pecador, ele repudia o pecado, mas as pessoas se esquecem do que ele disse lá no versículo de número 11, não é? João 8, 1 a 11. O texto termina no versículo 11. Ele diz para aquela mulher, vá e não peques mais. Ou seja, eu te recebo, eu te aceito, apesar do seu adultério, apesar dos seus pecados, mas não adultere mais. Então Jesus, ele vem nos mostrar isso aqui, ó. O homem não deve ter amor ao pecado, né? Hoje o homem tem amor ao pecado. O homem, ele deve ter amor à lei do Senhor. O homem deve parar de justificar os seus pecados, né, em nome do amor. Em nome do amor tudo é permitido. A sociedade de hoje, ela prega isso, em nome do amor tudo é válido. Não é por aí. O homem, ele deve ter amor, em primeiro lugar, à lei de Deus, e aí ele vai filtrar e peneirar o que é válido e o que não é válido. Precisamos de amor à lei de Deus. Concluindo, meus irmãos, quando você pensa no antigo código moral de Deus, conhecido como os 10 mandamentos, não vem à sua mente a figura de Moisés segurando 2 tábuas de pedras, uma em cada mão? Na minha vem. E aí o autor da nossa revista, ele vem dizer para você assim, não parece uma imagem muito antiga e muito retrógrada? A sociedade hoje vê as leis de Deus dessa maneira, uma imagem antiga e retrógrada, um Moisés barbudo, de cabelos brancos, segurando tábuas antigas. Atualmente usamos textos digitais, não tábuas escritas, né? Pedras escritas. E aí parece que é uma coisa primitiva, uma coisa do passado. E o que eu quero dizer para você é que, apesar, né, de vir à nossa mente quando falamos na lei de Deus, essa imagem antiga de Moisés segurando os mandamentos em tábuas de pedra, essa imagem pode ser muito antiga, mas a lei de Deus, ela é muito atual. E nós precisamos da lei de Deus hoje para a nossa vida. Precisamos da lei de Deus amanhã para a nossa vida. A sociedade, ao longo do tempo, ela foi internalizando isso dentro de si, né? A lei de Deus é coisa antiga, a lei de Deus é coisa do Velho Testamento. A lei de Deus é uma coisa do passado. Eu tenho certeza que alguém já falou isso para você, ou você falou isso com alguém. A lei de Deus é coisa do Velho Testamento. Peraí, meus irmãos, não é por aí. Jesus, ele disse, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir a lei. E o que eu quero dizer para você, não é? Quero fazer uma pergunta para você. Você consegue imaginar um mundo sem leis? O que seria um mundo sem lei? A gente ia buzinar na frente dos hospitais, na frente das escolas. Quando você estivesse dormindo aí, 2 horas da manhã, o seu vizinho ia ligar o som lá no último volume. Pastor, ele faz isso. Aí ele está quebrando a lei, né? Mas a lei, ela é importantíssima para a sociedade. Quando alguém estivesse sobre a faixa de pedestre, a gente ia acelerar para atropelar a pessoa, né? Como se fosse um jogo de videogame. A lei, ela é muito importante para que o caos ele não exista na sociedade.
A lei ela não foi anulada por Jesus, ela foi completa por Jesus. Pastor, mas o Velho Testamento não se aplica mais. Espera aí. Do Velho Testamento não se aplicam mais. Guarda isso, vem comigo. Momento teológico, isso é teológico de verdade, mas também edificante. Do Velho Testamento não guardamos mais as leis cerimoniais, porque essas foram modificadas, na verdade, não foram encerradas, foram modificadas na cruz do Calvário. Hoje você não leva mais um bezerro para um sacerdote orar por você, porque o véu que separava já não separa mais. Ele foi rompido, né? Hoje você ora, não precisa de um sacerdote, mas você fala diretamente a Deus e Deus te responde. Você ora e Deus está te ouvindo, sem mediadores, sem intercessores. É o tempo da graça. As leis cerimoniais não existem mais. Não comemoramos Hanukkah, nem festa da lua nova, nem festa das cabanas, porque, meus irmãos, tudo isso foi substituído na cruz do Calvário. Mas as leis morais, não roubarás, não matarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, guardar o dia do Senhor para o santificar, não cobiçar coisa alguma do teu próximo, e por aí vai. Essas, meus irmãos, são leis eternas. São leis que perdurarão para sempre. Enquanto a humanidade estiver nesse planeta, as leis morais nunca passarão. Você consegue entender o que eu estou dizendo para você? Existe uma diferença quando você olha na Bíblia sobre leis morais e leis cerimoniais. Não guardamos mais as cerimônias do Velho Testamento, mas guardamos as leis morais, porque as leis morais, elas nos aproximam do Senhor. Quando eu não minto, quando eu não roubo, quando eu não mato, quando eu guardo um dia de adoração ao Senhor, no nosso caso o domingo, eu sou aproximado do Senhor. E aí, indo para as outras leis, eu disse para você, né? A palavra tem outras leis, não é apenas os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o resumo das leis. Quando eu não roubo o terreno do meu vizinho, eu me aproximo do Senhor, porque isso é uma lei moral. Quando eu não me envolvo com propina, né? A palavra de Deus não fala sobre isso, o verdadeiro cidadão do céu. Eu me aproximo do Senhor. E aí em toda a palavra tem leis morais, leis que nos aproximam do Senhor, leis que precisam ser guardadas. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Quantos casamentos quebrados, quanto adultério. E aí a palavra nos diz lá em Hebreus, olha o mandamento, no Novo Testamento: venerado seja entre todos o leito sem mácula, o casamento. Quando eu guardo, meus irmãos, os mandamentos do Velho e do Novo Testamento, eu sou aproximado do Senhor. Eu passo a viver um ambiente de santidade. E é isso que nós precisamos hoje. Essa é apenas a nossa primeira lição, né? Uma sociedade que desconsidera os mandamentos divinos. E eu quero terminar dizendo para você que o meu tempo já estourou. Você e eu precisamos de conhecimento, respeito e busca pelos mandamentos do Senhor. Davi disse: guardei a palavra, guardei as leis do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa revista que nós começamos aqui nessa manhã. Obrigado, ó Pai, pelos nossos irmãos lá na nossa igreja que também estão começando a mesma lição hoje. Cuida de nós. Vivemos em meio a uma geração distanciada e ignorante quanto às leis do Senhor. Mas nós não queremos ser ignorantes da sua palavra, mas nós queremos ser amantes e praticantes da sua palavra, porque isso certamente nos aproximará do Senhor. Louvado seja o seu nome, Pai. Obrigado por mais uma semana que começa. Que seja mais uma semana, ó Pai, que seja uma semana onde nós possamos andar debaixo
das leis do Senhor, dos mandamentos do Senhor, em obediência ao Senhor. E certamente todos os nossos caminhos darão certo. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Oramos gratos em nome do Senhor. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que possamos andar debaixo das leis do Senhor e certamente seremos muito, muito abençoados. Busque em primeiro lugar o Senhor e a sua justiça, a sua lei e todas as coisas que estão contidas nessa lei virão sobre você, né? Ou seja, você será abençoado, abençoada pelo Senhor. Beijo no coração, uma excelente semana, não é? Apesar que hoje à noite a gente se vê ainda, às 19 horas, culto online também, mas um domingo de muita paz, de muita bênção e uma semana de muita graça também, em nome de Jesus. e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê